Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O céu de Manhattan escurecera sob um véu de nuvens carregadas, refletindo a atmosfera opressiva nos corredores do tribunal da Quinta Avenida. Jonathan Carlisle, um homem de carisma frio e calculista, caminhava pelos cômodos com a autoconfiança de quem acredita que tudo lhe é devido. Seus sapatos brilhavam no mármore polido, e cada passo ecoava como um aviso silencioso. Ali ele governava pelo dinheiro e pelo poder. Durante meses ele orquestrou um plano meticuloso para escapar de uma condenação que parecia inevitável. Testemunhas subornadas, provas falsificadas, intimidação sutil. Cada peça do quebra-cabeça estava sob seu controle. Até mesmo o juiz parecia hesitante em perturbar o homem que todos temiam e respeitavam. Para Jonathan, a vitória era certa, e o gosto da impunidade era quase doce. Mas por trás de seu império de controle estava Emily. Sua enteada, discreta porém formidavelmente perspicaz, observara silenciosamente as manipulações do padrasto. Ela vira os olhares intimidados das testemunhas, ouvirá os sussurros dos advogados corruptos e, acima de tudo, sabia a extensão dos crimes ocultos sob os impecáveis ternos de Jonathan. Enquanto todos os outros permaneciam em silêncio por medo, Emily decidirá não se calar. Enquanto Jonathan se sentava no tribunal, confiante em sua vitória, Emily entrou. Em suas mãos trêmulas mas determinadas, ela segurava uma pasta grossa contendo provas irrefutáveis, extratos bancários, mensagens incriminatórias e depoimentos escritos daqueles que Jonathan pensava ter subornado para sempre. Seu olhar encontrou o de Jonathan e, pela primeira vez, uma ansiedade genuína o dominou. O que Jonathan pensava ser uma vitória fácil estava prestes a se transformar em um confronto que ele jamais imaginara. Porque a verdade, mesmo quando suprimida pelo dinheiro, sempre acaba vindo à tona, e às vezes surge do lugar mais inesperado. O tribunal estava mergulhado em um silêncio tenso. Os bancos do público estavam apenas meio ocupados, mas todos os presentes prendiam a respiração, cientes de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Jonathan Carlisle, sentado atrás de seu advogado, exibia um sorriso confiante, certo de que sua riqueza e suas manobras haviam selado seu destino, a absolvição. Do outro lado, Emily observava cada detalhe. Seu coração estava acelerado, mas sua determinação era inabalável. Ela conhecia as falhas no plano de Jonathan, testemunhas silenciosas, documentos falsificados, e, acima de tudo, as gravações que havia obtido secretamente de um antigo associado de seu padrasto. O juiz entrou e pediu silêncio. Jonathan se levantou para responder ao procedimento inicial, mas Emily não se moveu. Quando o juiz lhe deu a palavra para apresentar sua defesa, Jonathan sentiu um toque de arrogância. Acreditava que nada poderia impedi-lo. Então Emily se levantou. Sua voz era clara, firme e transmitia uma autoridade que surpreendeu a todos os presentes. Excelência, antes que este tribunal profira um veredicto, devo apresentar provas que demonstrem que o Sr. Carlisle manipulou o sistema judicial e subornou testemunhas. Um murmúrio percorreu a sala. Jonathan empalideceu. Os documentos que Emily colocou na mesa do juiz eram precisos: contratos, extratos bancários, mensagens codificadas, testemunhas anônimas prontas para depor. Cada página atingia o plano de Jonathan com precisão cirúrgica. Você não pode, ele gaguejou, tentando manter a compostura, mas sua voz o traiu com medo. Emily prosseguiu, implacável. Estou aqui porque a verdade precisa ser dita. Não se trata apenas de justiça para mim ou para minha família, mas para todas as vítimas que o Sr. Carlisle enganou e intimidou. O juiz fez uma pausa para analisar as provas. O rosto de Jonathan endureceu, mas por dentro, ele sentia o inevitável se aproximando. As testemunhas que ele pensava ter subornado não tinham escolha. Emily havia encontrado uma maneira de libertá-las do medo e da corrupção. Quando a sessão terminou para o intervalo, Jonathan sabia de uma coisa: seu mundo perfeitamente construído estava prestes a desmoronar. E por trás dessa queda iminente estava sua enteada, pronta para exigir justiça, custasse o que custasse. O recesso no tribunal pareceu durar uma eternidade para Jonathan Carlisle. Cada tic-tac do relógio ressoava como um lembrete cruel de sua repentina vulnerabilidade. Ele sempre acreditara que o dinheiro podia comprar tudo: lealdade, silêncio, até mesmo justiça. Mas agora estava descobrindo que a verdade tinha seu próprio poder, e que Emily, sua enteada, estava pronta para usá-la contra ele. Emily, por sua vez, manteve o foco. Ela sabia que aquele momento era crucial. Cada documento que havia preparado, cada gravação que possuía precisava ser apresentado com precisão.
Ela não podia se dar ao luxo do menor deslize. Respirou fundo e caminhou em direção à primeira testemunha corrupta, um contador que havia falsificado números a mando de Jonathan. Sr. Parker, disse Emily, olhando-o diretamente nos olhos, o senhor concordou em falsificar documentos para o Sr. Carlisle. Lembro-lhe que tudo que o senhor disser aqui será sob juramento. O senhor pode confirmar que esses extratos bancários foram manipulados? Parker hesitou com as mãos tremendo. Ele sempre temera Jonathan, mas agora com a verdade e o apoio de Emily, sentia que não tinha escolha. Sim, é verdade, eu alterei os números, murmurou ele, quase sem conseguir falar. Um murmúrio percorreu a sala. Jonathan sentiu o chão ceder sob seus pés. Cada testemunha corrupta chamada por Emily confirmava a extensão de suas manipulações. A arrogância e o poder que ele considerava inabaláveis ruíram diante da determinação de sua enteada. O juiz, impassível mas atento, examinou cada prova e cada depoimento. Emily não demonstrou nenhum sinal de medo. Ela sabia que não estava ali apenas para denunciar Jonathan. Ela representava todas as vítimas de suas mentiras, todas as vidas que seu dinheiro e poder destruíram. Então veio o momento mais chocante. Uma testemunha, um antigo associado de Jonathan, revelou uma gravação de áudio na qual o próprio Jonathan ordenava o suborno de testemunhas. A sala inteira ficou paralisada, atônita com o peso da revelação. Jonathan sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Todo seu império de mentiras, sua reputação cuidadosamente construída, corria o risco de desmoronar em um instante. É impossível, murmurou ele com a voz trêmula. Não é real. Emily olhou para ele com uma firmeza que não deixava espaço para hesitação. A realidade, Jonathan, é que a justiça não pode ser comprada. E desta vez, você é quem terá que responder por isso. Com a retomada da sessão, Jonathan percebeu que não tinha saída. Cada documento, cada testemunha, cada prova era uma peça de um quebra-cabeça que o condenava irremediavelmente. E por trás de tudo estava Emily, a única pessoa que ousara desafiar seu poder e revelar a verdade. A atmosfera no tribunal era eletrizante. Os murmúrios dos espectadores silenciaram, substituídos por uma tensão quase palpável. Jonathan Carlisle, sentado atrás de sua mesa, sentiu o suor escorrer pelo pescoço. Nunca antes havia enfrentado tamanha determinação, muito menos vinda de sua própria enteada. Emily avançou calmamente. Ela havia observado cada gesto, cada olhar, e sabia exatamente onde atacar para fazer a fachada de Jonathan desmoronar. Quando parou diante dele, seu olhar era frio, mas determinado, carregado de todas as injustiças que ele havia causado. Jonathan, ela começou com a voz ecoando pela sala, você achou que seu dinheiro podia apagar tudo. Você manipulou vidas, destruiu carreiras, intimidou aqueles que tinham medo de você. Mas você se esqueceu de uma coisa, a verdade sempre vem à tona. Jonathan se levantou, tentando retomar o controle. E Emily, você não entende, o que eu fiz foi proteger a família, proteger a empresa. Proteger a família? Retrucou ela com uma risada amarga. Você protegeu seu dinheiro, seus interesses, mas não uma única pessoa ao seu redor. Você destruiu vidas e achou que eu ficaria calada? A tensão aumentou um pouco quando o juiz interrompeu a discussão. Sente-se, Carlisle. Deixe sua nora terminar. Emily prosseguiu, apresentando provas ainda mais condenatórias, e-mails nos quais Jonathan ordenava a falsificação de contratos, vídeos dele ameaçando funcionários e, o mais importante, documentos que comprovavam que ele havia subornado quase todas as testemunhas da acusação. Cada palavra, cada documento, era mais um golpe no muro de impunidade de Jonathan. Os espectadores ficaram atônitos. Alguns murmuravam entre si, nunca tinham visto um confronto como aquele, um poder tão avassalador desafiado com tanta coragem e precisão. Jonathan sentiu raiva e medo dominarem. Ele havia planejado tudo, exceto isso. Tentou uma última manobra, um sorriso forçado e um tom ameaçador. Você não sabe o que está fazendo, Emily. Você está destruindo nossa família. Mas Emily não tremeu. Não, Jonathan. Foi você quem destruiu esta família. Eu só estou tentando consertar o que você quebrou. Justiça não tem a ver com família ou dinheiro. Tem a ver com a verdade. E desta vez a verdade está te alcançando. Naquele exato momento, Jonathan soube que havia perdido o controle. O império que construíra sobre mentiras e intimidação estava prestes a desmoronar. O confronto não era mais apenas legal. Era pessoal, familiar e inevitavelmente destrutivo. O tribunal estava em silêncio, atento a cada palavra. Jonathan Carlisle, geralmente no controle de todas as situações, permanecia imóvel com o rosto marcado por descrença e medo. Cada prova apresentada por Emily parecia condená-lo irremediavelmente.
O juiz, após examinar cuidadosamente os documentos e ouvir os depoimentos das testemunhas que finalmente encontraram coragem para falar, bateu o martelo para restabelecer a ordem. Senhor Carlisle, disse ele com voz grave, é evidente que o senhor usou sua riqueza para manipular o sistema judiciário, subornar testemunhas e obstruir a investigação. Este tribunal não pode tolerar tais ações. Jonathan tentou protestar, mas Emily se antecipou com um olhar gélido. Tudo que você construiu sobre mentiras está desmoronando hoje, declarou ela. O que você pensava ser seu poder não passava de uma ilusão. Então veio o veredicto. Jonathan Carlisle foi considerado culpado de todas as acusações. Suborno de testemunhas, falsificação de documentos, intimidação, cada crime havia sido documentado e comprovado pelo tribunal. Os espectadores prenderam a respiração enquanto o juiz pronunciava a sentença. Muitos anos de prisão, além de pesadas multas e o confisco parcial de seus bens. Jonathan deixou-se cair na cadeira atordoado. Seu mundo, que ele acreditava ser inabalável, desmoronara num instante. Poder, dinheiro, reputação. Tudo agora não passava de pó. Emily, apesar da retumbante vitória, não demonstrou arrogância. Ela sabia que a verdadeira justiça residia não apenas na condenação, mas também na revelação da verdade e na reparação do dano causado. Ela se voltou para o tribunal e disse calmamente: que isto sirva de exemplo. Por mais que alguém acredite que dinheiro e poder podem comprar impunidade, a verdade sempre triunfa no final. Do lado de fora do tribunal, jornalistas e o público aplaudiam Emily. Algumas testemunhas vieram agradecê-la, gratas por finalmente terem conseguido quebrar o silêncio e falar. Quanto a Jonathan, escoltado por oficiais de justiça, ele só podia contemplar as ruínas do que havia construído. Sua arrogância e manipulação o levaram à ruína. E na mente de Emily formou-se uma certeza: a justiça, a verdadeira justiça, não pertence àqueles que detêm o poder, mas àqueles que têm a coragem de defender a verdade. A batalha havia terminado. A verdade vencera. E Jonathan Carlisle, apesar de toda a sua riqueza, teria que aprender que o dinheiro jamais poderá comprar o que a consciência não tolera.